No Comando Geral, segunda edição, entrevista. Edson, você é um médico bem-sucedido, com uma carreira já respeitada. Como a música ganhou esse espaço na sua vida? Eu considero a música como uma grande ferramenta de auxílio para as pessoas. Eu comecei com a música nas palestras públicas. Eu faço diversas palestras falando sobre saúde, sobre depressão, sobre problemas de dependência química, palestras dentro do movimento espírita também. E começou meio como uma brincadeira, fazendo uma palestra sobre autoestima, tentando estimular as pessoas a se desafiarem. Então eu fiz um desafio a mim mesmo cantando numa palestra. E devido ao elogio das pessoas, gostando do que foi feito, eu comecei a levar mais a sério a música, estudando mais, começando a retomar aula de violão, aula de canto, e comecei a compor algumas músicas até por causa dos órgãos, né, que são responsáveis pelas músicas, porque as pessoas às vezes queriam gravar alguma palestra e era complicado a gente cantar músicas que não eram próprias. Então eu resolvi fazer músicas próprias para não ter nenhum problema de autoria de músicas, né? E aí foi surgindo esse trabalho. É o segundo disco que você grava. Quais são as características que se destacam em cada um deles? Olha, em cada um deles tem algo em comum, que é a vontade de auxiliar pessoas. Da gente levar a mensagem da doutrina espírita, mensagens para momentos difíceis, mensagens de fé, de estímulo para as pessoas. Esse é o ponto comum entre os dois trabalhos. O primeiro trabalho tem uma parceria com o Wilson Paim, que é um cantor consagrado dentro do nativismo, onde ele emprestou o talento dele para esse trabalho, então tem essa característica própria, né, de ser um trabalho junto com alguém já bem consagrado na música. O segundo trabalho, eu acredito assim que ele está bem mais eclético, ele está com outros artistas junto. Tem a participação da Marinê Siqueira e do Celso, esposo dela, tem outros artistas aqui da terra, tem algumas melodias que vieram lá da fronteira, lá de São Gabriel, então ele está com mais participações de outras pessoas. E nesse segundo trabalho, o objetivo principal é trabalhar a família, a fé, estimular as pessoas a acreditarem que a união familiar previne a dependência química, que a união familiar encaminha melhor os filhos, que é uma maneira melhor de se viver ainda em família, embora a mídia às vezes fale contra isso. Essa obra tem uma marca espírita ou você acha que pessoas de outras religiões podem se sentir sensibilizadas pelas músicas? Olha, Luiz, eu te digo assim que com certeza, sabe, tem muitas pessoas que não são espíritas e que têm apreciado bastante o trabalho. Porque é uma linguagem universal, sabe? A gente fala de família e família não tem religião. Deus fala de Jesus, que Deus e Jesus também não tem nenhum rótulo, né? Como um homem da ciência também, a gente tem cada vez mais trabalhos científicos comprovando que a religião, ela ajuda muitas pessoas a se recuperarem de doenças, a melhorar de depressão, a se envolver menos em drogas. E uma coisa bacana assim das pesquisas é que diz assim, ó, que não importa qual a religião, que não tem uma religião melhor que a outra, e sim aquela que toca o coração da pessoa, aquela que ela frequenta pelo menos uma vez por semana. E diante disso não tem por que a gente ter um rótulo, né? Então eu procurei fazer um trabalho que possa falar para qualquer pessoa. O CD Família, Fé e Nativismo tem uma motivação também social. Parte da renda obtida com a venda deles será destinada ao Grupo Espírita Seara do Mestre. Como é a sua relação com o grupo? Eu digo assim que o Grupo Espírita é um local onde eu estudo, é um local onde eu aprendo, é um local onde eu trago bastante energia para mim mesmo, para poder trabalhar bem, para poder levar uma energia boa para os meus pacientes. Eu faço palestras levando a mensagem espírita. É um local onde os meus filhos, desde os 3 aninhos de idade, já são evangelizados. Então a minha relação com o Seara é uma relação muito grande, muito próxima. É uma relação de aprendizado, de carinho, né? Então, auxiliar o Seara através desse trabalho é um motivo, assim, de gratidão. É um motivo de uma resposta àquilo que o próprio grupo dá para mim. E para muitas outras pessoas, né, que frequentam lá, né? Edson, qual é para você o papel do trabalho voluntário para o desenvolvimento social? O trabalho voluntário é algo, assim, que acho que toda pessoa deveria de buscar, deveria de fazer, sabe? Porque é um local onde a gente aprende cada vez mais a exercer a caridade, a não visar o lucro, a atender uma pessoa simplesmente por amor a uma causa. Eu acho que o trabalho voluntário é um espaço assim que
todos nós deveríamos de buscar, mesmo porque os profissionais, independente da área, não têm capacidade de atender a todo mundo. Por exemplo, na área que eu atuo como voluntário, né, que é na dependência química, está cada vez mais sendo reconhecido pelo pessoal da ciência, pelos médicos, porque o psiquiatra são tão poucos hoje em dia, e os grupos de autoajuda, eles crescem muito. Então, ajudam muito mais do que até nós mesmos médicos. Então, acho que o trabalho voluntário deveria de ser cada vez mais incentivado e as pessoas realmente buscarem para se sentir cada vez mais, preencher, às vezes, um vazio que a pessoa sente. Quantas depressões que eu trato, que se as pessoas estivessem envolvidas com um trabalho voluntário, iam sentir muito menos entre si. Então, eu aconselho, sem dúvida nenhuma. E para aqueles que se interessaram pelo projeto, quais são os pontos de venda e o valor do disco? Onde a gente pode encontrar o CD é na minha clínica mesmo, tá? Que fica na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Colégio Getúlio Vargas, Clínica Self. O preço do CD, tanto o primeiro quanto o segundo, é R$15. Sempre sabendo, né, Luiz, reforçando o que tu já me perguntou, tem um fim da gente poder auxiliar pessoas, auxiliar o movimento espírita. Então, parte dessa renda é para custear esse trabalho, né, que eu não tive nenhum auxílio para fazer esse trabalho, e o resto é para a gente fazer doações como essa que foi feita para o Ceará. As aves alimentou o que nasceu entre rochedos, raiz frágil, sol queimou, até mesmo entre espinheiros, plantou a boa semente. Os espinhos ao crescerem, a sufocaram num repente. Enfim colheu seus frutos, pois terra fértil conheceu, naquele que ouviu e que, portanto, compreendeu. Enfim colheu seus frutos, pois terra fértil conheceu, naquele que ouviu e que, portanto, compreendeu. Que as sementes são palavras pelo Cristo concebidas. O que as aves comeram são as sintonias perdidas. O rochedo é o que ouve, não crê e duvida. O espinheiro é o materialismo a iludir a nossa vida. Enfim colheu seus frutos, pois terra fértil conheceu, naquele que ouviu e que, portanto, compreendeu. Enfim colheu seus frutos, pois terra fértil conheceu, naquele que ouviu e que, portanto, compreendeu. Naquele que ouviu e que, portanto, compreendeu. No Comando Geral, segunda edição, entrevista.